Tudo bom, pessoal? Muito boa tarde a todos. Olá, olá. Oi! Tudo bom com vocês? Oi, Regina. Oi, Alana. Leia, tudo bom? Tudo bom, Giancarlo, Glória. Oi, professor. Olá, tudo bom? Como vão todos, bom. todas? Obrigada. Tudo bom, graças a Deus. Maria Salete, Oscar, Marta, Ana Beatriz, todos aqui. Muito bem, que gostoso vê-los. Muito gostoso. Eu vou pedir licença para colocá-los no mudo. Pessoal, eu não tenho a senha da reunião, eu só tenho o ID. A senha eu não vi. Eu queria ver no computador, porque pelo celular eu acho muito ruim. Ah, eu vou te pedir, Regina, eu vou pedir para alguém te mandar. Me dá um minutinho só. Tá bom, então. 2 segundinhos, então. Desculpa, viu? Imagina. Tá, porque o computador é pequeno, o celular é pequeno, é ruim, né? Pronto, Regina. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Então, eu vou pedir licença para colocá-los todos no mudo. Eu vou ter que sair. Vamos com o mundo. Prontinho. Duda, por favor, agora aciona o seu. Eu Para voltei que a falar. tenhamos... Desmutou. Boa. Desmutou, exato. Para que tenhamos um pouquinho de silêncio agora. E muito bem, então, novamente, para quem está chegando agora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a um chá da tarde muito especial com o nosso professor Luiz Estevam Duda, conhecido mais, como diz o Alexandre, internacionalmente conhecido como Duda. E eu vou, só um minutinho, deixa eu colocar mais alguém aqui no mudo, que hoje estamos sem assistente, então estou fazendo tudo hoje por aqui. Está jogando nas 11 posições. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou, para quem não conhece o professor, eu vou apresentá-lo. O Duda, além de ser, obviamente, um profissional extremamente competente, é um parceiro nosso de longa data, muito querido de todos nós, e quem já o conhece também sabe disso. Então, eu vou pedir licença para ler rapidamente um currículo resumido, que isso é só um pedacinho do que o Duda já realizou. Ele é historiador, formado pela Unicamp, professor adjunto de História das Américas e História Cultural na Universidade Federal de Ouro Preto. Já corrigindo. Opa! Já não sou mais. É verdade, desculpa, é muito recente, né? Mas eu também sou professor na Unicamp agora, não mais na Federal. É isso aí, muito bem. Mas continuo professor de História das Américas, História Moderna. Isso não mudou, né? Não. Tá certo. A instituição foi que temos que atualizar aqui. Tem pós-doutorado pela University of Texas e é autor de inúmeros artigos em temas como ensino, história, religiosidade, identidade e alteridade, entre outros, bem como de livros de divulgação acadêmicos e didáticos. Publicou os títulos História dos Estados Unidos, pela editora Contexto, em 2010, com Leandro Carnal, Xian Purdy, não sei se estou pronunciando certo, e Marcos Vinícius de Moraes e Santos Fontes, pela editora Rocco, em 2017, com Leandro Carnal também. É professor da Casa do Saber e também já ministrou cursos no Clube Harmonia, e na Sala e Viver Arte. Desculpe, aqui o texto está um pouquinho confuso aqui para mim. É na Sala, que também é um grupinho de estudos, e Viver Arte. Como palestrante, atua em eventos e empresas, convenções e congressos, debatendo diversos temas culturais, contemporâneos, sociais, históricos e filosóficos. Então, é isso. Duda, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para você, para dar um oi geral, e depois a gente começa a apresentação. Então, formalmente, oi para todos. Tem gente chegando enquanto está sendo dito aqui. Mas é um prazer falar com vocês hoje, tomar o chá das 5. Duda, você ficou mudo. Voltei. Voltou, agora sim. Agora começa de novo. Como eu falei, boa tarde para todo mundo formalmente. Tem gente chegando enquanto eu estou falando.
vamos lá para o nosso chá das 5. Não sei se vocês trouxeram o chazinho, como eu falei, eu trouxe na forma de água, não bebo chá, sou um herege. Mas nós vamos hoje desfrutar um pouquinho desse país maravilhoso, não muito longe da gente aqui, para pensar um encontro de civilizações único na história da humanidade, sem sombra de dúvida. Então, o que ocorreu nas Américas no século XVI é ímpar, sem sombra de dúvida. E à medida que a gente for falando da viagem, eu vou pontuando algumas coisas com vocês aqui, para dar um pouco de sabor. Depois, se vocês tiverem dúvidas, questões, fiquem à vontade para fazer. É legal que seja mais numa forma dialógica do que como se fosse uma aula formal mesmo sobre o assunto, né? Até porque também a gente precisaria de algumas aulas, né, para falar Não, de mas tudo isso. contem comigo para isso. Na viagem faremos, é isso aí. Uhum. Regina, só um recadinho, não sei se você está aqui ainda, mas você precisa se inscrever para conseguir acessar pelo computador. Então, já temos aqui a resposta. Já. Obrigada, eu já estou aqui. Imagina. Ah, que ótimo, perfeito. Então, tá bom. Ótimo, obrigada. Então, Desculpa, imagina. eu fiquei na hora. Compartilhar a tela aqui. Muito bem, então vamos à nossa viagem. Ela acontece de 25 de junho a 3 de julho. É uma viagem curtinha, mas que é muito intensa do ponto de vista cultural, de visitação, e é uma viagem também que a gente entende que é bastante confortável, porque para acessarmos o Peru é tranquilo, um voo direto até Lima desde de São Paulo. Então, é de fato uma viagem muito interessante e muito intensa no sentido de vivências culturais e históricas que teremos nesse espaço de tempo. Então, só para a gente entender um pouquinho o que como está distribuído, né, o nosso roteiro. Então, nós chegamos em Lima, na capital, pegamos um voo direto de São Paulo até Lima, e chegando lá, ficamos 2 noites. E depois saímos de Lima, também de voo, até Cusco. Nós chegamos no aeroporto de Cusco, mas não ficamos lá. A gente já faz um transfer direto para o Vale Sagrado. Por quê? Cusco já está numa altitude bastante elevada, mais ou menos uns 3.400 metros. Então, para que a gente, do nível do mar, não chegue numa altitude muito elevada de uma vez, então nós vamos para o Vale Sagrado, que está mais para baixo, e aí a gente vai se aclimatando, e depois acessamos Machu Picchu, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e aí sim voltamos para Cusco. Então, essa é a razão pela qual a gente não chega e já não fica em Cusco. Mas esse é um roteirinho super tranquilo, gostoso também. A gente utiliza trem do Vale Sagrado para Machu Picchu e de Machu Picchu até Cusco, e são deslocamentos curtos também. Então, é mais por uma questão mesmo de aclimatação com relação à altitude. E aí, quais são os destaques da nossa viagem, da visita que faremos? Então, como eu comentei, a nossa chegada é em Lima, a capital. Lima é uma cidade, de fato, maravilhosa. Ela tem esse contraponto do histórico e do moderno também. É claro que a gente vai percorrer os principais pontos da parte histórica de Lima. Então, a gente vê uma presença muito forte colonial na cidade. Não estou conseguindo passar a slide. Mas não, eu não passo. Deixa eu só... Opa, por favor, vai comentando, vai comentando. Deixa eu falar, só para não me segurar aqui. Tá bom, vamos lá. Só para a gente ter uma noção do que é Lima, assim, porque ela é linda, como vocês estão vendo, a cidade amarela, como se falava, né? É uma das cidades mais ricas do mundo, à sua época, das Américas, sem sombra de dúvida. Ela é fundada pelos espanhóis. Então, ela não é em cima de um assentamento grande indígena, diferentemente de Cusco, outras cidades que a gente vai passar, que foram cidades pré-espanholas, né? Então, os espanhóis, buscando uma saída para o mar, daqui a pouco a gente vai ver, fundam essa cidade ali em 1535. E o que vai acontecer? Ela se torna um centro de poder. Só para a gente ter uma noção de quão rica essa cidade foi em termos culturais e econômicos e tudo, no início do século XVII, nessa cidade havia indígenas de toda
o antigo Império Incaico, de toda a América do Sul, por assim dizer, do Chile, um monte, além dos indígenas dali, mas você encontraria espanhóis, portugueses, ingleses, franceses andando nessa cidade, mas também malaios, chineses e os povos do Oriente. Então, é o que eu falo, a América acaba se tornando, e Lima é um dos lugares para isso, uma espécie de esquina do mundo. E também foi atacada por piratas, enfim. Essa cidade tem camadas e camadas de história que são lindas da gente percorrer, para além do sincretismo religioso, de uma série de coisas que caracterizam também. Mas só para a gente entender um pouquinho o que joia é essa quando a gente pensa do ponto de vista histórico, né? Sem sombra de dúvida. Eu falei do mar, tá aí, né? Desculpa, eu estava no mudo. E, de fato, aqui é uma cidade que a gente tem essa parte central muito concentrada na parte cultural, e especialmente colonial, mas a gente tem também essa parte moderna, que é onde o nosso hotel também está localizado, com essa vista maravilhosa para o mar. É uma cidade cosmopolita e que é referência gastronômica também. Então, acho que todas essas camadas culturais que o Duda comentou também se reflete na culinária e também por conta de uma diversidade de alimentos que eles produzem no Peru muito incrível. Então, isso acabou enriquecendo muito a parte gastronômica de Lima, não só de Lima, mas também do Peru de forma geral. Em Cusco, no Vale Sagrado também, a gente vai ter uma gastronomia muito interessante e a gente vai ter oportunidade de ver isso pessoalmente. Só para vocês terem uma noção dessa história da gastronomia, bom, no Brasil ficou muito comum as pessoas comerem alguma comida peruana, todo mundo já comeu, né? Mas nós não temos acesso aqui no Brasil, a não ser em grandes restaurantes que têm lógicas de importação bastante bem estruturadas, a quantidade de diferentes milhos, por exemplo, que tem no Peru. Então, e isso exatamente, do ponto de vista do milho e da batata, por exemplo, nunca houve conquista da América. Pelo contrário, os europeus é que foram conquistados, né? Quer dizer, o trigo não deu muito certo por aqui. Mas, em compensação, o milho continuou dando, né? Porque isso é uma cultura anterior. E a quantidade de milhos diferentes já valeria um título de uma meca da gastronomia mundial mesmo. Mas quando você mistura isso com peixe, com outros temperos, é um negócio espetacular, né? Não é da boca para fora que isso aqui se tornou uma das culinárias mais quentes do momento no mundo, né? Porque ela é absolutamente única. E é difícil de ser reproduzida fora do Peru, do Chile, enfim, dessa região, que você consegue ter acesso mais fácil a esse tipo de produto. Exatamente. Aqui a gente destacou o Museu Larco, que é um museu que está estabelecido numa construção histórica e que tem uma coleção, acho que de 4.000 anos, né, dessa parte pré-inca, impressionante. Aqui a gente tem um panorama grande e a gente pode fazer uma bela introdução aqui da história que a gente vai ver depois, né? Porque o Peru é isso, ele é uma camada em cima de camada de civilizações. Então, civilizações pré-incaicas, quando a gente fala civilização, é civilização mesmo, com cidades muito anteriores aos incas, que os incas vão, de alguma forma, se sobrepor, e depois os espanhóis a eles. Então, esse monte de camadas culturais, o Museu Larco, que, imagina, era uma coleção amealhada por um presidente do Peru, na primeira metade do século. Então, é uma das coisas mais surreais, né? Isso aqui era uma coleção particular de uma pessoa que depois foi ampliada quando se torna museu a partir do filho dele. Tem toda essa parte pré-colonial, mas também tem arte do vice-reino, arte do período colonial, como vocês estão vendo lá atrás, naqueles quadrinhos. É lindo, lindo. Aqui. Tem uma parte, para quem gosta de antropologia física, né? Esqueletos, múmias, é espetacular, dá para dar uma aula sobre o que foi o Peru pré-incaico, incaico e um pouco do colonial ali. É lindo. Eu achei uma coisa interessante, Duda, que eles têm uma coleção de arte erótica, né? Que é muito interessante isso. Acho que eu só vi aqui nesse museu. Então, bom, depois eu comento já, né? Isso é comum
vários povos do mundo, bom, todo mundo, todos nós somos frutos mais ou menos do mesmo encontro, a gente não gosta de pensar nisso, mas do mesmo encontro carnal que já ocorrido em algum momento, certo? E isso foi retratado na arte, ou às vezes até na religião, em vários povos do mundo. Os museus, no geral, são pudicos em mostrar isso por um tabu cultural nosso, mas estão nos acervos. E o desse daqui é impressionante mesmo. Que é arte pré-incaica com cenas sexuais e ritualizadas, né? Quer dizer, então isso passava também por uma camada religiosa. É interessantíssima, a coleção é riquíssima. Isso aí. Muito bem. Então, aqui Mas a se gente... você for a Pompeia, você vai ver coisa parecida. Isso que eu quero dizer, vários povos do mundo pintaram e esculpiram coisas similares. Enfim, Kama Sutras, japoneses fizeram coisas parecidas, então o mundo todo Índia, fez. tem... Na Índia. Verdade. É verdade. Bom, então de Lima partimos, pegamos um voo super rápido, tranquilinho, de 1 horinha mais ou menos no máximo, de Lima até o aeroporto de Cusco, e como eu comentei, de Cusco a gente já segue diretamente do aeroporto até o Vale Sagrado. O Vale Sagrado, então, ele está a mais ou menos 2.000 e pouquinhos metros, e a gente, no Vale Sagrado, nós fazemos algumas visitas também, a partir de lá. E lá no Vale Sagrado nós ficamos 2 noites também. E uma delas, um dos destaques, são as salinas de Mara, que também é um cultivo da época incaica, e que até hoje eles mantiveram o mesmo formato de produção de sal que se costumava praticar na época. Além dessa salina maravilhosa, que a gente não desce nas salinas, então nós temos de fato uma visão mais aérea dos tanques de sal. Um outro sítio arqueológico que nós visitamos é Morai, que esse é muito interessante, porque isso foi um experimento de cultivo, né, Duda? Que é super bacana, porque eles pegaram justamente um terreno já acidentado e, de fato, fizeram experimentos com cultivos de alimentos distintos, e isso ficou preservado. A própria noção de Vale Sagrado tem a ver um pouco com isso, né? Quando você junta, traduzindo para os dias de hoje, engenharia de alimentos com uma lógica religiosa, né? Os incas acreditavam que havia locais sagrados, objetos sagrados, coisas sagradas, que eles chamavam de huacas. E então o Vale Sagrado é cheio delas, né? Então é um local todo ele sagrado, mas que tem a ver com alimento. E isso que vocês estão vendo, esse sítio arqueológico de Morai, ele é imenso. Não sei se vocês conseguem perceber, se ela não consegue circundar lá atrás, o que são pessoas perto do que a gente está vendo. Isso, né? Escala humana. É um experimento. Isso que vocês estão vendo é um experimento de engenharia, em que cada um desses círculos era um terraço com produção de alimentos diferentes partes do Império Incaico, que vai de Quito, no Equador, até próximo da Argentina. Então, se você imaginar, e que vai do mar até a floresta, passando pelas montanhas, então são produções muito distintas que podiam ser reproduzidas aqui. E cada vez que você abaixava um desses círculos concêntricos, abaixava X de temperatura, mudava a umidade e você conseguia reproduzir certos alimentos ali. Então, o sistema de terraços, a gente vai ver em vários lugares que a gente vai visitar, né? Num sistema incrível, de tecnologia mesmo. A gente não está acostumado a pensar tecnologia, engenharia de alimentos associada a indígenas, a nossa cabeça normalmente pensa isso associado aos europeus, mas é inacreditável que se fez aqui, né? Então, esse é um exemplo espetacular do que era possível acontecer. Exatamente, realmente é muito, muito impressionante de visitar e ver isso ao vivo. Bom, e aqui também visitamos nesse mesmo dia Ollantaytambo, que eu acho que o Vale Sagrado, como o Duda comentou, era uma região também, eu acho que de muito trânsito, né, Duda? Sim. E aqui em Ollantaytambo dizem que nessa época era uma cidade de pouso também, né? O sufixo tambo significa exatamente isso, né? São vários tambos que existem não só no Vale Sagrado, mas por todo o Império Incaico, né? Era um sistema de transporte, de
de leve trás de mensagens, mas também de mercadorias e de uma série de coisas, mas principalmente de mensagens que os incas desenvolveram por longas estradas. E aí, a cada 20, 30 quilômetros, mais ou menos, você tem um tambo. Ou seja, você tem uma estrutura como essa. Essa daqui é fora de série de grande, porque talvez ela também tenha servido de morada da família incaica, né? Ou seja, a família real dos incas, quando tivessem deslocamento. Então, ela tem paredões, ela serviu de fortaleza dos incas contra os espanhóis, então ela teve múltiplos usos, justamente porque ela é imensa, uma estrutura bastante grande para um tambo. Eu não sei se no caminho, provavelmente no trem ou coisa, a gente é capaz de observar estruturas de tambos menores, porque elas estão espalhadas por tudo quanto é canto. Legal. E, de fato, ela está também localizada numa área estratégica para esses caminhos, né? Entre Machu Picchu, enfim, e o acesso à costa. Ela foi feita pelo mesmo Inca, ou seja, pelo mesmo rei que ergueu Machu Picchu, né? O Pachacuti, que foi um grande construtor de cidades. O nome dele significa isso, aquele que movimenta a terra. E ele movimentou muita terra, fez muita construção. A mesma mente que criou essas duas estruturas imensas. Muito legal. Muito bem. Então, nosso caminho aqui, a partir do Vale Sagrado, nós percorremos de trem até Águas Calientes. Águas Calientes é uma cidadezinha bastante peculiar, bem no vale mesmo, e é uma cidade de chegada para todos que desejam visitar a cidade de Machu Picchu. E aqui é a cidade que serve de base, então, para que a gente possa acessar Machu Picchu, que está um pouquinho acima. Então, existe apenas uma única acomodação próxima, um pouquinho mais próxima a Machu Picchu, mas que tem, enfim, é uma acomodação muito pequena e, de forma geral, a grande maioria dos turistas fica aqui na cidade de Águas Calientes, é onde nós ficamos também. Mas a cidade de Águas Calientes não é um dos pontos principais, claro, e é a base, então, como eu comentei, para a gente acessar Machu Picchu. Então, a partir de Águas Calientes, a gente pega um transporte que dura mais ou menos 25 minutos para a gente subir até a entrada do parque, e aqui nós chegamos finalmente nessa cidade, nesse local maravilhoso e que é tão visitado e procurado, que agora está muito mais protegido, as regras estão mais restritas com relação à visitação, mas porque de fato é bastante especial e, sem dúvidas, é um dos pontos altos dessa viagem. Literalmente, inclusive, né? Literalmente, exato. Aqui a gente já está cada vez mais alto na nossa viagem, e isso aqui era um refúgio também, né? Então, construído pelo mesmo Inca que eu comentei com vocês, Pachacuti, que era um Inca guerreiro, né? Depois a gente vai guardar esses nomes com calma lá, eu mostro isso com mais vagar. Mas, de qualquer forma, isso aqui é uma construção do século XV, que depois foi sendo modificada até depois que os espanhóis chegam. E aí, o interessante é que a gente percebe, nessa foto não dá muito para ver, só lá atrás, mas num outro ângulo que eu acho que vocês também colocaram, dá para ver a mesma estrutura que eu comentei com vocês, terraços, né? Porque ela é uma cidade funcional mesmo, né? Tinha produção de alimentos, circulava, e isso que a gente observa, esse centro da cidade, onde tem os templos, as moradas mais suntuosas e coisas do gênero, ele é bastante reconstruído. Mais ou menos 30% da cidade só está do jeito exatamente que foi encontrado. Por isso é que ela também dá essa reconstruída, mas de maneira muito profissional. Se você chegar perto, você percebe, olha, aqui é reconstrução, aqui não é. Mas a gente consegue entender o funcionamento de uma cidade incaica aqui, porque você não tem uma cidade espanhola em cima, né? Então, por isso ela é única, né? Não era a maior cidade, Cusco era muito mais importante em termos estratégicos, mas aqui você tem uma cidade que era um refúgio que ficou preservada. Então, você consegue, é uma cápsula do tempo, o mais próximo que você consegue fazer uma viagem no tempo para como viveu uma das maiores civilizações da sua época do mundo
o Império Incaico. Então, é um lugar único. De fato é. E muito bem, e depois que visitamos então Machu Picchu, nós ficamos uma noite em Aguascalientes para que a gente possa visitar Machu Picchu, e na sequência a gente pega um trem, também é um trem que acaba fazendo um percurso super cênico, são 2 horas de trem até Cusco, é uma viagem extremamente agradável, é um trem turístico que tem janelas grandes e amplas, e um teto de vidro, que a gente pode, de fato, contemplar esse caminho do vale, e as montanhas vão ladeando a nossa viagem. Então, é uma viagem também muito agradável, e é um ponto que é bastante interessante a gente percorrer esse caminho do Vale Sagrado até Cusco. E aí chegamos a Cusco, que também é uma cidade, uma das capitais culturais do país, e é uma cidade bastante agradável também para a gente caminhar. Aqui também é possível as compras aqui, a gente acaba concentrando muito dos artesanatos de diferentes regiões do país, a gente consegue encontrar aqui em Cusco, e é uma cidade que tem predominantemente as visitas, obviamente, da época, de todas as épocas, eu diria, como o Duda falou. Aqui também essas camadas culturais são bastante evidentes nas visitas que a gente vai percorrer durante os nossos passeios aqui. Essa foi a capital mais antiga dos Incas, né? Eles tinham outras, a época da chegada dos espanhóis, Quito também estava se desenvolvendo lá no Equador, como uma capital importante, mas ela e aí lá eu explico melhor para vocês isso, ela é uma huaca, ou seja, ela é um local sagrado, ela é uma confluência de energias sagradas para os Incas, tinha a forma de um jaguar, e toda a cidade era constituída, então, em função desse jaguar, na cabeça do jaguar, a parte da defesa do jaguar, então toda ela era pensada, tinha um plano urbanístico desse sentido. O que a gente enxerga aqui, claro, com igrejas, com estruturas, essa praça central, isso é típico de construção espanhola, né? Todas as cidades espanholas, seja na Espanha, seja desse lado do mundo, os prédios públicos e as catedrais são em função dela. Então, você percebe que aqui teve uma ocupação colonial que preserva alguma coisa, algo do traçado da cidade antiga, mas depois o supera. Por isso que é interessante esse contraste, né? Quer dizer, o que acontece com uma cidade indígena, que de alguma forma é absorvida por alguma lógica espanhola, mas isso aqui não vira nem Espanha, nem a Inca, vira uma coisa única, completamente diferente, mestiça, por assim dizer, ao mesmo tempo que a gente tem em Machu Picchu algo mais indígena, né? Então, sem a interferência espanhola. Dá para fazer bem esse contraste, vendo dessa maneira. Muito legal. E aqui só um pouquinho mais, uma imagem um pouco mais aproximada do que é Cusco. É uma cidade de um trânsito bastante intenso, mas a gente fica muito mais localizado... Ela não foi feita para trânsito, né? Em defesa da cidade. Exatamente. Quando ela foi desenhada, não tinha carro. Mas ela sempre foi movimentada. Mas é isso, né? Cidades antigas acabam tendo centros... Exato. Com trânsito maluco hoje em dia. Exato, mas a gente se movimenta bastante a pé, o que é muito gostoso. Uhum. Esse passeio que a gente faz na Praça de Armas, onde o Duda comentou, é um momento muito agradável que a gente consegue, de fato, fazer muitas coisas aqui a pé, e tem muitos cafés também, e só colocar o pessoal no mudo, pronto. E, enfim, é uma cidade, de fato, muito agradável para a gente caminhar também por conta, porque Cusco também é isso, a gente vai descobrindo um pouco da cidade, né? A gente vai ter um tempinho livre por lá também, então, para a gente ir descobrindo as galerias, os cafés, um pequeno museu, eu acho que é uma coisa bem interessante de se fazer também. Então, aqui um detalhe da Catedral de Cusco, que é maravilhosa e que também está muito presente esse sincretismo, né, essa parte Sim. mestiça. E esse da barroco, cultura. né, o barroco americano, né, com essas colunas, esse é o terceiro período barroco do espanhol, chamado barroco salomônico, como eles falam, que está próximo do nosso rococó. Esse é lindo. E aí, quando a gente entrar, eu explico para vocês como é que se fazia igrejas no século XVI e XVII. A gente vai tentar entender por que tem
folhas de acanto, rosa para um lado, uva do outro, pelicano aqui, acolá. Dá para brincar com esses símbolos todos deliciosamente. Se vocês não apertarem o stop, eu não paro de falar. Então, eu adoro essas coisas. Entrar comigo numa igreja, já viu como vai ser. Mas é isso, é lindo. Eu acho que isso que é o legal, assim, das viagens com os especialistas, porque, claro que durante a viagem nós sempre somos acompanhados dos guias locais e que tem muita informação, que são maravilhosos também. Mas a grande diferença dos especialistas é que as conexões que são feitas, as referências e acho que a profundidade também de conteúdo e informação que a gente pode obter na companhia deles é uma coisa, de fato, que transforma a viagem. Acho que a viagem se torna muito mais especial quando a gente tem essa conexão com o que a gente está vendo. Então, isso é uma coisa muito bonita que acontece nessas viagens. E aqui, então, para a gente entrar um pouquinho na parte técnica, né, diríamos assim, da nossa viagem, a gente vai mostrar um pouquinho dos hotéis, onde a gente fica. Então, a gente selecionou uma rede muito especial de hotéis, que é a mesma rede que administra o Copacabana Palace, que é a rede Belmond. Então, praticamente todos os hotéis são da rede Belmond. É uma rede que no Peru é muito consolidada, eles já estão há muitos anos no país e tem muito e de fato fazem esse trabalho em cada um dos locais com as suas peculiaridades de forma muito eficiente e bem original. Então a gente vai ver um pouco das diferenças. Aqui em Lima, então, é um hotel que ele é uma construção mais moderna, está no bairro de Miraflores, que é um dos melhores bairros da cidade. Ali a gente encontra no entorno ótimos restaurantes, dos estrelados aos não tão conhecidos, mas igualmente bons também. As lojas de boas marcas também estão aqui. A vista para o mar é maravilhosa. Então, esse é, de fato, uma propriedade muito especial e que condiz um pouco com o perfil da cidade, né? Então, a gente fica aqui, então, para mostrar um pouquinho do apartamento. E aí, já no Vale Sagrado, a gente já encontra um hotel de característica bastante distinta, ele tem esse formato mais de casa de campo, então isso que é bacana da Rede Belmond, eles conseguem pegar um pouco da essência de cada local e transformam isso, também a hospedagem, numa experiência muito interessante. Então, esse é o nosso hotel no Vale Sagrado, um pouquinho também para a gente ter uma noção do quarto. Esse é o hotel, o Sumac, que é o único hotel que não é da rede Belmond, que também é um hotel bastante consolidado, já e renomado na cidade de Aguascalientes. Ele não fica naquele centrinho cheio de turistas e aonde chega o trem, ele fica um pouquinho mais afastado, mas é fácil de acessar a cidade também, e está na beira do rio, e de fato é muito tranquilo se hospedar ali, e a gastronomia desse hotel é muito interessante, eles têm um cuidado muito especial com a parte gastronômica aqui. Então, mais um exemplo de um dos quartos do hotel. E já em Cusco, nós ficamos no monastério, no Belmond Monastério, que era um antigo monastério, que está muito bem localizado também. Ele é um hotel que permite que a gente faça essas caminhadas com ou sem o acompanhamento do guia. É um hotel que também já há bastante tempo está na cidade, então ele já tem um funcionamento muito bem consolidado. E eu gostaria de mostrar um pouquinho mais aqui das acomodações do monastério. E é isso, eu acho que essa é a nossa proposta de viagem para o Peru. É claro que, deixa eu parar aqui para a gente poder se ver melhor, pronto. É claro que se depois alguém
tiver interesse em estender um pouco mais a viagem, a gente também prepara as extensões conforme a disponibilidade de vocês e o interesse também. Então, eu queria agora abrir para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. Eu vou também deixar, vocês podem deixar no chat ou abrirem o microfone como vocês preferirem. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de saber qual o período que vocês estão programando essa viagem. Ela acontece de 25 de junho a 3 de julho. É um período mais frio, mas é uma época muito agradável para visitar, uma das melhores épocas para a gente visitar o Peru. O clima lá vai estar mais ou menos em torno de uns 20 graus durante o dia e pode descer bastante a temperatura, especialmente nas regiões mais altas. Então, mas para fazer as visitas é extremamente agradável e claro que os hotéis à noite, quando a temperatura cai, tem aquecedores, a estrutura é muito boa para isso também. Ok. Bom, Luiz, pois não. Bom, são duas perguntas curtas aí que acho que podem receber respostas igualmente curtas. Uma, algumas considerações sobre, todos nós sabemos como as cidades latino-americanas hoje se tornaram violentas, né? Como é a questão da violência nas cidades peruanas? Essa é a primeira consideração. A segunda, aí talvez o Duda possa falar alguma coisa sobre a situação política do Peru. É claro que fazer previsões sobre o passado já é difícil, fazer sobre o futuro mais ainda, mas como se ele tem algum prognóstico sobre a evolução da situação política peruana. Bom, só respondendo sobre a questão da violência, são cidades que a gente, como aqui no Brasil também, a gente precisa ficar atento, não são regiões violentas, né? Então, mas de qualquer maneira, a gente sempre fica atento, assim como a gente anda em São Paulo. É claro que, estando com os guias, com o nosso anfitrião também, existe sempre uma preocupação de deixá-los o mais próximo possível dos locais e os nossos guias também estão sempre atentos, mas é uma região que de forma geral, a gente já faz viagens há muitos anos para lá e a gente nunca teve questões de abordagens mais violentas e, na verdade, de nenhuma questão relacionada a furto. Então, as viagens sempre correram muito bem. E nas regiões mais afastadas, né, no Vale Sagrado, aí é muito mais tranquilo. Lá, de fato, são regiões menos acessadas, né, ali. Então, acho que ali fica um pouco mais, de fato, tranquilo. Algumas das regiões são o que na sociologia se chama de face-to-face, né? Todo mundo se conhece nas cidades, então é muito calmo, muito tranquilo. Lima é uma capital, respondendo a tua pergunta, né? Então, como toda capital, quando tem alguma agitação política no país, pode acontecer uma manifestação, alguma coisa ou outra. Mas, normalmente, não é em área que a gente vai estar, são áreas, sei lá, como se em São Paulo fosse uma manifestação, ela aconteceria na Paulista ou alguma coisa assim, você consegue contornar aquilo, né? Mas enfim, não é provável que tenha, né? No momento, a situação acabou de passar por uma pequena ebulição, mas a coisa parece já está encontrando o seu caminho, né? De novo, mas acho que você matou a chave, né? A vantagem de sermos brasileiros viajando para o resto do mundo é que a experiência que a gente tem nas nossas cidades aqui, a gente leva para lá. E o que eu quero dizer com isso? Não contem dinheiro na rua, né? Aquela coisa saiu assim, sabe, um troco. Isso em qualquer lugar do mundo não é bom fazer. Aliás, eu ia comentar que a única vez em que eu passei por uma situação assim meio estranha numa viagem foi em Roma, né? E aí eu estava com um senhor que era italiano, e ele me contando, aqui é muito tranquilo. A pessoa passou, pegou a carteira dele e levou. Eu falei, não é, isso acontece, é isso que eu acho que o turista precisa ficar atento em qualquer lugar do mundo, né? Lugar da carteira no bolso, não põe na mesa, essas coisas que acho que são dicas para o mundo todo. Cumprindo isso, ou mesmo descumprindo, a chance é pequena de ocorrer alguma coisa.
né? A Lima está acostumada com o turismo, e mesmo essas regiões mais simples do interior também estão acostumados com gringos aos montes, né? Que estão lá em maior número do que nós, né? Nós brasileiros costumamos conhecer pouco o resto da América, mas essas pessoas recebem turismo constantemente. Então é bem tranquilo, viu, Luiz? Eu não ficaria preocupado com isso. Exatamente. E a Leonor dá uma dica aqui que, na sequência, não se deve atender o celular na rua também. Exatamente. Essas coisas, esses pequenos cuidados, assim, a gente tem o costume hoje de ficar digitando, né? Às vezes em rede social, posta uma foto automaticamente. Esse tipo de bobagem, no Brasil, pode lhe custar um problema, não seria diferente em qualquer lugar do mundo, lá também não seria diferente. Então, é isso, fique num lugar tranquilo, cercado de pessoas, e aí faça isso dentro do restaurante, não vai ter problema algum, nunca. Exatamente. Bom, tem uma pergunta do chat aqui da Tereza. Tudo bem, Tereza? Essas esculturas eróticas foram típicas da cultura Moche ou alguma outra andina também tinha essa vertente? Não, certamente tinha, mas como a cultura Moche, não. O que a gente vai ver lá, o que é cultura Moche para quem... É uma cultura anterior, pré-incaica, né? Ela é anterior aos incas. Os 800 primeiros anos da Era Comum, assim, do nascimento de Cristo até o século VIII, comecinho do século IX, você teve uma cultura muito importante no Peru e que produziu bastante arte erótica. Exatamente. Temos uma pergunta da Maria Aparecida, se nós teremos o passeio aos banhos nas águas termais. Nós não previmos nesse roteiro a princípio, mas dependendo do horário que nós, de quanto tempo ficarmos ali em Cusco e dos horários que a gente fizer ali de passeio, a gente pode sim oferecer essa possibilidade, mas a princípio nós não previmos, tá bom? Águas Calientes tem esse nome justamente porque tem banhos termais, né? Águas Calientes. Exatamente. Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver, haverá alguma visita ao Museu do Ouro em Lima? Faremos uma visita também ao Museu do Ouro, uma coisa... Opa, faremos sim, Maria Regina. Não, Regina Almeida, perdão. Ele é menos famoso que o da Colômbia, que é uma joia. Se vocês nunca foram à Colômbia, esse museu sozinho já valeria a pena. Mas ele é interessantíssimo, né? Porque também essa região peruana, o ouro tinha valor simbólico muito mais do que um valor monetário. Então, as coisas que eram feitas são impressionantes. O que sobreviveu à sanha dos espanhóis de derreter e fazer igreja, barra de ouro, ou qualquer coisa que o valha, em si já é impressionante. É um museu particularmente legal também. Legal. Desculpa, eu não vi os comentários aqui em cima. A Judite está me dando oi, Judite, também estou com saudades de você, que bom que você está por aqui. A Tereza também comenta que dos 50 melhores restaurantes da América Latina, 11 são peruanos, de fato, e alguns deles são dos melhores do mundo, então estaremos ali, de fato, numa região gastronômica bastante importante. Muito bem. A sorte é que a gente anda depois disso tudo, né? Senão é o tipo da viagem que a gente volta um pouquinho maior do que vai. Não tem como, exatamente. É muito gostoso. Exatamente. A gente vai ter que provar também qual é o ceviche de cada lugar, qual é o melhor, e depois também dizer se o ceviche do Peru é melhor do que o do Chile. A gente pode montar um campeonato, né? É isso, porque tem a competição, né? Nós pegamos o ceviche e melhoramos, os chilenos dizem. Mas tem o arroz de gallina e tem outras coisas que dá para comer. A gente pode fazer uma listinha, quem tem o melhor de tudo, e ao final a gente faz a nossa votação, o nosso Michelin próprio. Muito bem. Eu queria bem. fazer uma pergunta. Pode falar, Roseli, pode falar. Então, eu perdi o comecinho, e não sei se você já abordou essa questão da altitude, desses sintomas que as pessoas têm, se você tem essa notícia ou é controlável, me
conte um pouquinho disso. Eu vou contar, essa é uma boa pergunta. A gente comentou sim, mas é legal voltar. Nós desenhamos o roteiro justamente para evitar essa chegada na altitude muito brusca. Então, de Lima, do nível do mar, a gente parte de avião até Cusco, mas nós não ficamos em Cusco. Então, a gente já de Cusco desce para o Vale Sagrado de transporte terrestre, e ali ele já vai estar um pouquinho acima, 2.000 e pouquinhos metros de altitude, e ali a gente fica, a gente se aclimata. Esse é um termo que a gente utiliza para a gente ir se acostumando com a altitude. A partir do Vale Sagrado, a gente visita, então, Machu Picchu, que já está um pouquinho mais acima, e de lá aí sim vamos para Cusco, que é a região mais alta da nossa viagem. Então, com isso, os sintomas da altitude, eles podem ser minimizados. Entretanto, existe sim a possibilidade de a gente passar um pouquinho mal, mas nós temos ali os hotéis todos, eles contam com oxigênio, que é algo que a gente utiliza para minimizar o mal de altitude. Então, existe ali uma estrutura já muito bem preparada em Cusco para atender qualquer sintoma que a gente possa sentir, tá bom? Isso é comum acontecer, mas é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, não tem uma regra de idade também, pessoas jovens sofrem menos que pessoas mais maduras, então é uma coisa de fato que é muito particular de cada um. E a gente pode tomar alguma medicação, porque eu li que existem os comprimidos. Olha, a gente nunca recomenda, sem uma prescrição médica, tomar essas medicações. Pode tomar um chazinho de coca, que isso sim, eu acho que isso é bem tranquilo, bastante comum, mas medicações a gente só ministra com a orientação de um médico. E vocês todos, obviamente, vão sair com o seguro daqui, e a gente tem a telemedicina, a gente rapidamente consegue acessar os médicos para que a gente tenha esse atendimento. Então, não se preocupem, em Cusco, a gente raramente tivemos casos assim severos de mal de altitude. Ótimo. Obrigada. Imagina. Tem alguma programação para a gente conhecer o Lago Titicaca? A gente pode preparar isso de forma personalizada. Então, como extensão, é possível sim. Para Arequipa. Então, é possível fazer a saída de Cusco com um grupo até Lima, e de lá você pode pegar um outro voo até Puno para acessar o Lago Titicaca e fazer toda essa região do sul. Ou existe também a possibilidade de ir de trem, mas aí são 10 horas de trem, até Puno, mas isso a gente pode discutir de forma personalizada e de acordo com o que você também tiver, Tuni, de disponibilidade de dias, aí a gente personaliza uma extensão. Tuni, se você for, só me leva, me avisa. Me leva. Acho que vou, viu? Então, vamos junto. Olha, dá licença, porque o único problema que eu acho em Puno é que são 4.100 de altura, não é isso, mais ou menos? A altitude, mas aí a gente já vai falar uma coisa? Essa região inteira. E eu achei que eu era bem mais nova, hoje eu não sei, eu fiquei até assim, pensando, será que dá para ir de novo? Dá sim. Porque realmente é muito alto, né? É sim. Pode falar, Leonor, pois não. Não, era isso que eu queria dizer mesmo. Roseli que perguntou? Não, quem foi que perguntou? Tuni. Sobre a altitude? Roseli. Então, eu fui uma vez para o Butão, né? E também tinha uma altitude muito grande ali em Paro, né? Uhum. E a recomendação maior foi: a gente chega, larga tudo, nem a mala a gente carrega, e vai descansar, descansa por 1 hora, porque daí você se acostuma um pouco melhor com essa altitude. Uhum. E aí deixa de ter aquela dor de cabeça violenta, o mal-estar, né? Exatamente. Foi uma coisa boa o que a gente fez. É isso mesmo. Na nossa programação, a gente não tem nenhuma atividade programada na chegada a Cusco. Então, a gente tem sim esse tempo, a gente já faz o check-in no hotel imediatamente na chegada, e a gente tem esse tempinho para descanso. E a dica um pouco no que a Leonor comentou, ela tem toda a razão, nesse tempo livre, claro que pode fazer alguma coisa, mas evite algo intenso, né? Então, a ideia de, eu vou
bater perna, e a tendência num momento como esse, que o corpo precisa de mais oxigenação, aí é que você sente alguma náusea, dor de cabeça, ou coisa assim. Então, se você fizer essa aclimatação devagar e sempre, a tendência o corpo acostuma. É verdade. Então, no caso que a Tuni estava falando dela ir depois para uma altitude um pouquinho maior, de novo, fazendo a mesma, é por estágio, né? Você faz um estágiozinho, o corpo vai se aclimatando, e tá bom, até ali não é nada espetacular para o nosso corpo virar do avesso. Quando a gente começa a subir muito mais que 5.000, aí tem que ter preparo, né? Aí tem que ter preparo físico, é outra coisa, tem que estar mais acostumado. Até lá, um organismo saudável dá conta. Exatamente. Bom, aqui no chat não temos mais perguntas e comentários. Duda, eu gostaria de te agradecer, então, que eu sei que temos horário, temos uma outra aula, né, Tuni? Eu sei que tem um pessoal aqui que tem aula. Nós vamos matar o Alexandre o Grande logo na sequência e ver o que aconteceu quando ele morre. Para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudos de história. A Quênia também está aqui. A Quênia está dentro do carro para variar, que agonia. A Quênia vai prestando atenção no volante. Sempre. A Beatriz está lá, do grupo. Não estou vendo todo mundo, mas é isso, né? Então, quem quiser também, no semestre que vem, tem matrículas. A gente comenta sobre história universal. Obrigada. Exatamente. Então, Duda, obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Nós ficamos à disposição de vocês, qualquer dúvida, a nossa equipe de atendimento está aqui sempre alerta e a postos. Obrigada, então, novamente. Um ótimo finalzinho de tarde a todos e uma continuação de semana linda. Pois não, a gente recebe algum material por escrito, quero dizer, valores, sim, assim? Sim, nós temos a programação mais completinha. Hoje foi uma apresentação com os destaques da viagem e uma apresentação também do Duda para a gente entender todos esses recortes e essas camadas culturais que veremos, mas o programa está mais detalhadinho com os valores, o que inclui certinho, tá bom? Ok. Obrigada. Então é isso. Então, obrigada. Um beijo para todos. Nos vemos. Obrigada. Tchau, e até o Peru. Até o Peru. Isso aí. Se Deus quiser. Então, como sempre, terminamos em 3, em 2, 1. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.